Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Repitamos isso. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Você que participa conosco desta Santa Missa, tem alguém participando com você? Então você vai dizer isso a esta pessoa. Você que está aqui no santuário, tem alguém do seu lado? Diga isso para a pessoa. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Pode falar. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Este é o Salmo 94, o Salmo da missa de hoje. E por que que rei Davi, ele vai cantar isso? Ele vai transformar isso em canção, em cântico. Porque há muitas pessoas que fecham o coração à voz de Deus. Jesus vai dizer que nós somos sal da terra. E com as coisas de Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se leva em banho-maria. E infelizmente as pessoas hoje andam buscando uma palavra que não salgue. Elas estão buscando uma palavra doce. Quanto mais doce é a palavra, quanto mais melosa é a palavra, quanto mais sentimental é a palavra, mais o povo gosta. Oh, mas o povo adora. Mas quando você pega a palavra bíblica, a palavra que exige conversão, a palavra que exige mudança, a palavra que oferece cruz, aí você vê que as pessoas não querem, elas não ouvem com bom grato. O coração se fecha, porque elas querem ouvir somente aquilo que faz bem e não aquilo que é bom. Por isso o rei Davi vai dizer, ouvir a palavra não é fácil. Então não feche o coração, ouça a voz de Deus. E aqui, meus irmãos, tem uma charada, tem uma pegadinha, se me permitem usar esta palavra. Porque se fosse pensar seria, não fecheis hoje o vosso ouvido, escutai a voz de Deus. Ele não fala que o que se fecha é o ouvido. Quando se ouve mal com o ouvido, é porque não se quer ouvir com o coração. E aqui eu abro um pequeno parênteses. Nas nossas rodas de amizade, na sua família, no seu casamento, no seu namoro, no seu diálogo com seus filhos, ninguém consegue mudar ninguém através da mente, através de argumentos racionais. O que muda alguém é você falar ao coração. O que muda alguém, o que nos muda é trabalhar o coração. E um exemplo claro: quantos de nós não sabe, eu deveria acordar mais cedo para o meu dia render mais? A gente sabe, mas a pessoa não acorda mais cedo. Mas eu sei que caminhar faz bem, eu quero caminhar para melhorar o meu sistema circulatório. Caminhar é bom, caminhar emagrece, caminhar dá energia, caminhar, mas a pessoa não caminha. Eu sei que eu não posso comer isso faz mal, mas o dia que tem, e daí por diante. Por quê? Nós pensamos que o saber muda, o saber não muda. A pessoa que fuma, ela sabe que ali faz mal, ou ela está achando que aquilo ali é saúde. Todo mundo que fuma sabe que fumar faz mal, só que ela sabe, só que ela não conseguiu largar ainda. Por quê? Porque o saber não muda. Eu sei que beber não é bom. Há pessoas que eu já atendi, eu tenho chegado tarde no trabalho, eu tenho sido agressivo com minha mulher, eu tenho perdido amizades, eu tenho gasto muito dinheiro com bebida. Ele sabe, mas ele não consegue parar de beber. Porque o que nos muda não é o saber, o que nos muda é uma decisão emocional. Tanto é que se eu te perguntar assim, da sua vida toda até hoje, lembra agora, qual foi o seu dia mais feliz? Claro, nós temos vários, né? Mas entre esses, qual foi o seu dia mais feliz? Esse dia que vem na sua cabeça com facilidade, não foi o dia que você soube mais, foi o dia que você
sentiu mais. Isso fica registrado e isso nos muda. Isso nos muda. Um pai que grita, uma mãe que bate, ela não muda tanto o filho quando eles sentam para conversar e o pai triste, a mãe chorosa diz: olha, não era esse filho que a gente esperava. A gente que trabalha tanto, que faz tanto, que te dá tudo que a gente pode, olha como você tem nos tratado. Isso é mais doloroso para quem ouve do que uma surra, que bateu, acabou a pessoa. Quando você fala ao coração, você está chamando a pessoa a uma mudança real. É por isso que Jesus não fala a nossa mente, porque o saber não muda a vida. Pergunte para a pessoa que não vem à igreja, que não vai à igreja, que não crê no que a igreja prega. Pergunta para ela: quem é Jesus? Muitos sabem a definição. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus. Eles sabem aqui, mas eles ainda não creem aqui. E uma palavra maravilhosa que nós precisamos saber na ponta da língua: o que significa crer? Crer. A palavra crer vem do latim credere. E a palavra credere do latim são duas palavrinhas juntas. É cordis dare. Aí deu cor dare, que deu credere, que deu crer. Então a palavra credere vem de quê? Cordis é coração. Incordes, in pectori meus, no meu coração, no meu peito. Dare é entregar, é confiar, é se lançar. A palavra crer significa o quê? Na Constituição, dar o coração. Então a pessoa que crê em Deus não é aquela que entregou para Deus a mente, o racional, mas é aquela que entregou o coração, a própria vida. E quando se fala de coração, se fala de essencial. A pessoa vive sem um braço, a pessoa vive sem uma perna, a pessoa vive sem uma das visões ou sem a visão, a pessoa vive sem um rim, mas a pessoa não vive sem um coração. Ali está a sede da vida. Por isso que nós falamos que é diferente do judeu. Quando nós amamos muito alguém, nós falamos: você está no fundo do meu coração. O judeu não fala coração, ele fala entranha, é região abdominal. Deus nos ama no fundo das suas entranhas. Por isso que o rei Davi, quando fala do amor de Deus, fala da entranha, que quando a gente assusta, a gente está alegre, a gente sente nas entranhas. Importante como o coração que emana vida, é a cabeça que emana comando. Quem comanda o nosso corpo é a cabeça. Quem comanda a nossa vida enquanto emoção, enquanto congruência, enquanto alegria, é o que nós chamamos de coração. É por isso que vai dizer na palavra que Jesus não é o coração da igreja, Jesus é a cabeça da igreja, e nós somos os seus membros. E para ter uma cabeça que emana vida, nós precisamos receber esta vida através do coração. Olha como que as coisas vão se casando, e você entende que o que vale é a palavra intimidade, é a palavra experiência, é a palavra proximidade. Aqui vale ressaltar São João, na Santa Ceia, onde todos estavam sentados, escutando o Senhor, tentando entender. João não preocupou em entender. João encostou a cabecinha no ombro de Jesus, no coração de Jesus, e ele foi deixando o seu coração entrar no compasso do coração do mestre. Então João não estava preocupado tanto em entender, ele estava preocupado em amar. Tanto que o quarto evangelho, nós falamos o discípulo amado, aquele que era um amigo do coração, um amigo do peito. Meus irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis na vida.
Todos nós passamos por provações, dificuldades, tristezas. Tem dia que a gente dorme bem, aconteceu nada, a gente acorda mal, acorda assim para baixo, triste, o dia não rende, a gente arrasta o dia, parece que aquele dia não vai acabar. É nesse momento que nós precisamos ter uma amizade de coração com Cristo, para parar 5 minutos, para tomar as rédeas da sua vida e para pedir a Jesus: cuida do meu coração. Jesus, tu que és manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. E de vez em quando diga: Senhor, está difícil mesmo, está pesado mesmo, minha vida, Senhor, não está fácil. Só de você compartilhar isso lá no seu quarto, quando orardes, entra no quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em segredo, e Ele te escutará. As pessoas reclamam muito, impressionante, não vou dizer onde, mas eu escuto, é porta batendo, é gente gritando, criança chorando, cachorro latindo, uma confusão danada, e a pessoa reclama que o dia não está bom, mas a gente não vê essas pessoas orando, pedindo a graça do alto, entrando no quarto. São pessoas totalmente desgovernadas. Então nós precisamos que esse salmo ressoe no nosso coração: Senhor, eu não quero fechar o meu coração. Se o outro abriu, se o outro fechou, é problema dele, estou falando de mim. Eu não quero fechar o meu coração, eu quero ouvir hoje a voz de Deus. E aqui tem uma palavrinha que nos salva. Maravilha a palavra de Deus. Se ontem você não ouviu, meu filho, não se preocupe, ontem já passou, é hoje. A graça de Deus se realiza hoje. Não fecheis o vosso coração, ouvi hoje a voz de Deus. O que Deus tinha para falar com você ontem, Ele não falará hoje. O que Deus tem para falar para você amanhã, Ele não falará hoje. Deus falará hoje no contexto concreto da sua vida, no contexto concreto da sua vida. É por isso que a primeira leitura traz Deus falando na boca de Moisés que surgirá para aquele povo um profeta. E o que é um profeta? É um homem capaz de ler a realidade, de ler o presente com um olhar iluminado por Deus. As pessoas confundem. Quando você fala com as pessoas profeta, a profeta, Isaías, Jeremias, o que as pessoas entendem por profeta? Aquele que prevê o futuro. Não, gente, isso é outra coisa. Não misture, não é? Alhos com bugalhos. Profeta não tem nada a ver com o futuro, a não ser que Deus fale com o povo tal coisa, se o povo não se converter, vai acontecer tal coisa. Exemplo, Jonas, vá a Nínive e fale que aquele povo lá, se eles não se converterem, Nínive será destruída. Então ele vai levar uma profecia, não é que ele fica olhando o futuro das pessoas, não. O profeta é alguém que olha para o momento presente, só que ele tem a visão banhada por Deus, e ele faz uma releitura do que está acontecendo ao olhar de Deus, nos valores de Deus, no jeito de Deus. Então você é chamado a ser um profeta na sua família. Os profetas não ficaram no Antigo Testamento. A partir de Jesus Cristo, nós todos precisamos ser profetas. E se você não o sabe, você já o é pelo batismo. No dia do batismo, nós nos tornamos um povo régio, um povo sacerdotal e um povo profético. O que é um povo régio? Um povo de reis. Ai, padre, mas cadê a minha coroa? Não é esse reinado. O reinado batismal é você usar as coisas e não se deixar dominar por elas. Quando eu digo que você é uma raça sacerdotal, não é você se ordenar padre, mas é você se consagrar a Deus todos os dias, no sacerdócio comum dos fiéis.
Eu tenho um sacerdócio ministerial, ordenado, mas o povo de Deus tem um sacerdócio comum dos fiéis, a sua consagração a Deus. E a raça profética, você como batizado, precisa ser um profeta. Como, padre? Reler o que está acontecendo na sua família, olhar o que está acontecendo no seu trabalho, olhar o que está acontecendo no seu namoro, no seu casamento, com os olhos de Deus, com os olhos de Deus. E quem é que não quer que você seja um profeta? Quem é o primeiro interessado que você não seja um profeta? O diabo, porque ele deita e rola. Porque se você fica combatendo problemas espirituais apenas com recursos humanos, o problema ele vai se rolando. Aí passa meses, passa anos e o problema está lá na sua casa, não se resolve, porque a origem do problema é espiritual. São Paulo vai dizer isso: para de brigar com homens de carne e procure vigiar os espíritos maus que pairam sobre os ares. Eu não estou falando que tudo é espiritual, mas eu estou falando que muita coisa é espiritual. Eclesiástico 30 vai dizer que a primeira coisa que nós, 38, a primeira coisa que nós deveríamos fazer perante um problema, perante uma doença, perante uma dificuldade, é orar. Depois vem o resto. A gente faz o contrário. Tem um problema em casa, procura ajuda, procura isso, procura aquilo. A hora que tudo deu errado, o que a pessoa faz? Eu estou precisando ir na igreja rezar, porque a minha vida não está mole, viu? Ela coloca por último, né? Deus ficou lá atrás. Então nós precisamos ser profetas, olhando no contexto o que está acontecendo. O que está? Por que o meu casamento está do jeito que está? Por que a minha família está do jeito que está? Por que o meu trabalho está do jeito que está? Será que não está havendo aqui um ataque espiritual sobre mim? Será que eu não estou debaixo de alguém que não gosta de mim? Um olho ruim, alguma coisa, um mal que eu não sei a origem? Então nós precisamos rezar. Efésios 6, a armadura de Deus. Coloque a armadura de Deus para resistir às ciladas do demônio. E qual é a maior arma? Isso é a maior arma que o Papa Bento falou tantas e tantas vezes. Qual é a maior arma que Satanás usa no nosso século? A maior arma. A maior arma é incutir na humanidade a sua inexistência. Não existe diabo. Não existe demônio, não existe possessão, não existe mal, não existe inferno. Isso aqui é um país das maravilhas. Parece Brasília, né? Isso aqui é o país das maravilhas. Tudo é maravilhoso. Aí você vai ler as leituras bíblicas, você vê que Jesus diz: se você soubesse a hora que viria o ladrão, você vigiaria a sua casa, para que ela não fosse roubada. Mas como você não sabe, ficai atentos, que no momento que você menos esperar, o Filho do Homem virá. Então olha a comparação de texto. Se existe um ladrão, e você que saiu da casa para vir à igreja, você que nos acompanha de casa, isso você ainda não fez, mas nós que aqui estamos fizemos. Quando saímos de casa, tem mãe que fala para os meninos: olha se as janelas estão fechadas, olha se a porta que está para o fundo. Minha mãe é mestre para fazer essa pergunta: a porta que está para o fundo, você trancou? A gente não olha isso. Fecha a porta da casa, você sai do carro, pip, e a gente faz assim ainda. Por quê? Porque você sabe que você precisa cuidar do que é seu, senão alguém vai levar. Não, se não existe ninguém roubando, se a sociedade é um país das maravilhas, você pode vir à missa, largar as janelas abertas, a porta aberta, portão aberto, o carro destrancado, a chave na ignição. Ai, padre, está louco? É porque você sabe que é um perigo. Quando não se acredita mais na ação do mal, o que acontece conosco? Você está aberto a ele, você está desprotegido e ele vai atacar. E a coisa é tão
tão séria e tão pesada, que se não fosse tão séria e tão pesada, não tinha entrado no Pai Nosso. Jesus colocou, olha para você ver, Jesus colocou o demônio no Pai Nosso, meu filho. Não nos deixeis cair em tentação. Se existe a tentação, é porque há um tentador, mas livrai-nos do mal. Não é esse malzinho, não, é um mal, não, é um mal personificado. Se Jesus é o bem personificado, existe o mal personificado, e é contra este mal que Jesus veio lutar. É contra o reino das trevas que Jesus nos chama à luz. São Paulo vai dizer: vós não sois filhos das trevas, vós sois filhos da luz, e este dia não vai vos surpreender como um ladrão. Orai e vigiai. Então a primeira leitura fala que nós precisamos aprender a ter uma língua profética. E o que é ter uma língua profética? Anunciar a palavra, denunciar o pecado. Nós precisamos, na sociedade de hoje, pessoas que têm uma língua profética, bispos e padres que têm uma língua profética, que não tenham medo de falar, pais, mães, famílias proféticas, que profetizem graça e bênção dentro da sua casa, anunciando coisas boas, denunciando coisas erradas. Nós estamos vivendo uma época dos isentões, né? O pessoal até brinca nisso, quer dizer, ninguém tem opinião de nada, ninguém fala nada, tudo dá bem. Está faltando os profetas. O profeta que faz uma releitura e diz: isso aqui é de Deus, isso aqui não, isso aqui caminha de acordo com o que o Senhor nos diz, isso aqui não caminha de acordo com o que o Senhor nos disse. E olha que interessante: farei surgir um profeta, porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Então as pessoas no livro do Deuteronômio, elas estão ouvindo a boca do profeta como se fosse a boca do próprio Deus. Meus irmãos, você nunca ouviu da boca de alguém, seja o seu marido, sua mulher, um melhor amigo, um padre, um conselheiro, um pregador, uma irmã de caridade, não sei quem, você nunca ouviu na boca de alguém Deus falando para você de maneira clara? Nossa, parece que eu estou sozinho nessa igreja, parece que está falando para mim. É a boca de Deus. Você vai conversar com um amigo, ele te dá um conselho e fala: meu Deus, é Deus falando na boca dessa pessoa para a minha vida. Isso acontece inúmeras vezes. Ah, padre, eu nunca escutei. Fechou o coração, né? Fechou o coração, não ouve a voz de Deus, não é por isso. Dá-lhe. Aí, ó, problema teu, né? Fechou o coração, não está ouvindo nada. Quem tem o coração aberto sempre ouvirá a voz de Deus, e Deus responde e confirma um atrás do outro. É fora do comum. Você recebe uma palavra, você pede uma confirmação, antes do almoço já veio confirmação, chega uma mensagem no seu celular, você liga a televisão, a pessoa está falando daquilo, você abre um livro, está falando daquilo, você abre o diário minha mãe gosta de abrir o diário da irmã Faustina. Minha mãe rezou, abre o diário, eu fico impressionado, até falei com a minha mãe: ô mãe, eu estou querendo um diário da irmã Faustina, né? Fora do comum. Liga uma pessoa: Ana, eu estou com esse problema aqui, minha mãe reza, olha, a palavra é essa. Ela vai lá no diário de São Francisco, reza, a hora que ela abre, parece que foi escrito aquilo ali. Deus, ele está falando o tempo inteiro. Quantas vezes eu acordo de manhã, como padre, eu tenho meus afazeres, aí eu penso: meu Deus, eu tenho, não um pepininho não, mas eu tenho um probleminha ali, uma questão delicada para resolver, o que vai fazer, hein? Aí eu lembro, lê o evangelho do dia. Quando eu vou no evangelho, eu falo: é brincadeira, papai. O evangelho fala exatamente daquela situação, e eu vejo na leitura o que Deus falou: ó, padre, faça isso, o caminho é por aí, é isso aqui, ó. A gente vai no lugar, dá a palavra, aquilo que seria um problemão se resolve com tranquilidade.
pessoal sai em paz, você toma café, bate nas costas. Falei, a coisa funciona mesmo. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. E tudo isso finaliza aonde? No Evangelho. Se você entendeu tudo que eu disse até agora, você entenderá com profundidade o Evangelho lido nesta missa, Marcos 1, do 21 ao 28. Só o contexto. Marcos 1 é o primeiro capítulo, é o início da conversa, versículo 21 ao 28. E aqui diz: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. E Jesus ensinava não apenas com a sua palavra, Jesus ensinava com a sua vida. A vida de Jesus era uma pregação. A vida de Jesus nos falava de Deus. Todos ficavam admirados quando Jesus falava. As pessoas não piscavam quando Jesus pregava. E as pessoas diziam: ele fala diferente, ele prega diferente, ele prega com autoridade. Não é a maioria anda pregando, não. Ele prega com autoridade. O que ele fala é isso aí. E as pessoas ficavam admiradas com o que o Senhor dizia. Agora presta atenção. É dose, meu irmão. Isso aqui é dose para leão. Tem gente que lê e não fala, mas eu vou contar um segredo aqui. Tem hora que a tentação não está fora da sua família, ela está dentro da sua família. Há uma frase que eu não queria dizer, mas para muitas famílias é verdade: os piores invejosos não estão fora. Você que tem família sabe o que eu estou dizendo. Primo, tia, agregado, é uma confusão. E muitas vezes a tentação maior, ela não acontece fora da igreja, ela acontece dentro da igreja, para tirar as pessoas da igreja. Há uma historinha que eu ouvi no meu tempo de crisma, historinha simples, mas que interessante, que um cara queria encontrar o demônio, e ele saiu pelo mundo procurando o demônio, e aí ele não encontrava o demônio. Aí ele disse: qual é a maior mazela do mundo? Alguém disse para ele: a maior mazela do mundo é a droga. E ele começou a andar nos becos, onde tinham viciados, onde tinha ponto de droga. Ele viu ali tanta gente perdeu a dignidade, viciados em crack, pessoas no chão, e ele não encontrou o demônio. Ele perguntou para um soldado: qual que é a pior coisa do mundo? O soldado: meu filho, é a guerra. E ele viajou lá para o Oriente Médio, foi na guerra, e gente sendo metralhada, e bomba estourando, e tudo caindo, e ele procurando, e gritando: cadê o demônio? Ele não achou. E ele foi em várias situações degradantes, e ele não encontrou. O dia que ele desistiu de procurar, ele voltava para casa, cansado, depois de tempos de procura. E ele passando na porta de uma igreja, havia uma missa de domingo. Quem que ele vê na porta da igreja? O diabo, todo sorridente. Ele falou assim: eu pensei que eu te acharia em qualquer lugar, mas na porta de uma igreja? Aí o diabo respondeu: é porque você não pensa como eu. Pegar os que estão lá é fácil, eu quero pegar os que estão aqui, Deu para entender? Por isso tem gente que diz: rapaz, mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Primeiro que é uma crença que você tem. Então a nossa vida é feita de crenças. Se você acredita que quanto mais você reza, pior a coisa fica, você vai rezar e a coisa vai piorar. É uma crença. Eu tenho outra crença. Eu acredito que quanto mais eu rezo, melhor fica. Quanto mais eu rezo, mais tranquilidade eu tenho. Isso vai acontecer também. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nós jogamos no outro time. O mal, ele não quer pegar quem está no time dele, sabendo ou não,
mas ele tem fúria contra aqueles que estão preservados dele. E quem é? Aqueles que procuram Jesus, aqueles que querem seguir a Jesus. E uma frase que eu não tolero, eu não respondo a pessoa, mas é uma frase totalmente fora de contexto. Ô padre, o que é chata? Fala aí, o que você quer falar? Sabe por que eu não for na igreja? Por que você não vai na igreja? Eu nunca vi tanta gente difícil, tanta gente metida, tanta gente que fala mal dos outros. Meu filho, igreja é para isso mesmo, pô. Você quer que gente santa, perfeita? Você morre e vai para o céu. Se é que você vai para o céu, que com essa língua sua deve queimar no fogo do inferno. Mas morra e vê para onde que você vai. A igreja, nós precisamos entender que a igreja é divina, mas que os seus membros são humanos. E nós estamos na igreja não é porque somos bons. Nós procuramos a igreja porque nós queremos ser bons. Nós queremos que Deus nos faça melhor. Aí a pessoa fica pipocando de igreja em igreja. Aí é interessante, ela acaba não indo mais à igreja. Aí eu fui na igreja do Frei Galvão, lá eles me xingaram. Aí eu fui lá para Nossa Senhora da Guia, lá o padre me chamou a atenção. Aí eu fui para Nossa Senhora Aparecida, lá eles me xingaram no coral. Peraí, onde você faz esse xingo? Qual que é o problema? O problema é as igrejas ou é o que você está fazendo lá? Então nós não podemos enxergar na igreja pessoas perfeitas, mas pessoas por serem feitas. Se você está procurando igreja porque ali só tem gente boa, você vai se frustrar, porque onde tem o ser humano tem defeito. Mas nós não estamos por causa delas, nós estamos por causa dele. É diferente. Se você sabe por quem você está, é diferente. Opa, por que eu estou falando isso tudo? Porque tinha um possesso por um demônio aqui. Um possesso por um demônio. Aí, padre, mas ele estava onde? Na boca de fumo, na guerra? Não, ele estava dentro da sinagoga. Está escrito aqui. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, um homem possesso pelo demônio. Ele estava onde? Na sinagoga. Que é sinagoga? É como se fosse a igreja do judeu. Então tem hora que você vai achar certo tipo de pessoa, você fala, não, essa pessoa só pode estar possessa, não tem condição. Eu que o diga, meu filho. Eu vejo certas atitudes de pessoas da igreja, falando, essa pessoa ou ela está possessa, ela está merecendo, não chega para lá, porque não tem condição uma pessoa da igreja fazer o que essa pessoa faz. Uma pessoa da igreja cria tanta confusão como uma pessoa só cria. Uma pessoa que briga com todo mundo, que não se dá bem com ninguém, e onde ela está é só confusão. Qual é o seu problema, meu chapa? Qual é o seu problema? Você é esse cara aqui, você está possesso por um espírito mau. Você tem que abrir mão do espírito mau para você receber o espírito bom. Qual é o espírito mau? O diabo. Qual é o espírito bom? O Espírito Santo. Então olha, nós podemos ter dois espíritos, né? Tem gente que tem o espírito mau, tem gente que tem o Espírito Santo. E nós devemos buscar o Espírito Santo, rezar todos os dias, vinde Espírito Santo. Eu estou falando da igreja, mas a gente pegar lá o local de trabalho, a família, a sua turma de faculdade, olhando com essa linguagem bíblica, você pode pensar assim, fulano tal só pode estar possesso, não tem condição. Não é possível uma pessoa normal fazer o que aquela pessoa faz. Mas você precisa brilhar como luz. Como? No Espírito Santo. E olha que interessante, que o demônio se revela depois que Jesus pregou a palavra. Olha como que é importante ensinar a palavra, para que a pessoa saiba separar o que é mal e o que é bom. Ah não, esse cara daqui todo dia, essa pessoa aí, ele é assim mesmo. Aí Jesus fala, não é assim mesmo não, é porque ele tem um espírito mau. Vocês achavam que ele era assim, mas o ser humano é bom. Uma pessoa não é capaz de fazer o que esse cara faz, esse cara até é possesso. E Marcos, aí nós temos que tirar o chapéu para Marcos,
Porque no Evangelho de Marcos, a primeira profissão de fé, olha o que eu vou dizer, a primeira profissão de fé em Jesus, quem a faz é um demônio, não é um convertido, não é Pedro, não é João, é um demônio. Aqui está escrito que quando este homem possesso viu Jesus, ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Ouvindo o demônio, você sabe quem é Jesus, o Filho de Deus, Jesus o Nazareno. Gente, vamos no contexto aqui. O demônio sabe o que muita gente ainda não sabe. O diabo sabia que aquele homem era o Filho de Deus, era o Redentor, é aquele que veio para destruí-lo. Viestes para nos destruir? Sim. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Olha as tentações no deserto, Jesus venceu o demônio se afastou até o momento propício. Ele é assim, você vence uma tentação, ele se afasta, até que você esteja maleável, aí ele volta, vulnerável. Quando é que o diabo volta para tentar Jesus? No Getsêmani, Jesus suando sangue, se é possível, faça de mim esse cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. E o diabo está ali tentando. Viestes nos destruir? Tu és o Santo de Deus. Profissão de fé. Só que aqui tem algo muito bonito. Jesus não quer que nós o conheçamos pela boca de um diabo. Jesus quer que nós o conheçamos através do coração. O que Jesus diz? Cala-te, sai dele. Jesus podia ter dito, sai dele. Por que Jesus fala cala-te? Porque nós pessoas iam saber quem é Jesus pela revelação de um demônio. E Jesus fala, primeira coisa, vai calar a boca, e segunda coisa, você vai sair dele. O homem tem um grande grito, é um grito de libertação, e ele foi liberto. As pessoas perguntavam, o que é isso? Imagina a cara do povo, né? O que é isso? É um ensinamento novo, dado com autoridade. Ou seja, Jesus não apenas fala o bem, ele expulsa o mal. Ele manda nos espíritos maus e eles lhe obedecem. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo do demônio. Nós precisamos ser adoradores de Jesus. O demônio não é Deus, é um anjo decaído. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e pelo seu sacrifício na cruz, ele já nos deu a vitória. Então quem anda muito preocupado e com medo do demônio, ele não está ocupado com as coisas de Deus, porque a nossa proteção, ela vem de Deus. Atendi uma senhora uma vez, morrendo de medo, coitadinha. Por que a senhora está com medo? Ah, padre, eu fui na casa da minha filha, meu neto estava vendo um filme, era um filme de possessão. Agora eu estou com medo de ver o demônio lá em casa. Eu estou achando que eu vou levantar para ir na cozinha de noite, ele vai estar lá. Eu falei com ela, minha filha, desse mal a senhora não morre, porque o ser humano foge do feio. O ser humano gosta de coisa bonita. Aquilo que é bonito você contempla, aquilo que é feio você tira o olhar, você não quer ver. E nós sabemos que na era que nós estamos vivendo, onde se cultua muito a beleza e também a física, não é por aí o caminho da tentação. Pelo contrário, olha, se fosse aparecer, o que não vai acontecer, não é igual a senhora está pensando. A senhora pensa aí num homem que a senhora acha lindo, etc. É mais ou menos por aí que é a visão. Porque a tentação, ela vem naquilo que nos atrai e não naquilo que nos repele. Por que Eva caiu no pecado? Leia na Bíblia, gente, a gente tem que ler Bíblia. Está escrito lá, quando ela olhou para o fruto, ele era belo e parecia muito apetitoso. Está na palavra. Quer dizer, a tentação, se olha, é bonito,
E é gostoso. E isso é tentação. Aí coloca lá um fruto murcho, um fruto feio. Nossa senhora, tem azedo. Não ia ter pecado. Estão entendendo como funciona? Nós precisamos conhecer a palavra. As pessoas não conhecem a palavra. Elas não sabem lidar com o inimigo. Finalizo com uma dica de leitura que vai além do mundo religioso. Se você não leu, leia A Arte da Guerra. Um livrinho. Você lê ele, poucos dias você já leu o livrinho. E para que é bom ler esse livro? Porque você pode aplicar na área espiritual o que eles aplicaram naquela guerra que era física. E um dos conselhos básicos do livro: treine o seu exército, mas conheça detalhadamente o exército opositor. Não há como você vencer uma guerra se você não sabe como que o outro luta. Não sei se você gosta de futebol ou de luta, essas lutas que tem, boxe, MMA, tem vários. Os atletas vencedores, eles sabem quem será o opositor, é o time tal, é aquele cara lá que vai lutar comigo. Ele começa a assistir os jogos, começa a ver vídeos. Para quê? Como que ele luta? Como que esse time se organiza? Ele joga mais fechado, ele joga mais aberto, é pela lateral, ele gosta de passes longos, é toquinho. Ele tem. E quem são as estrelas do time? Quem é que a gente tem que marcar mais? O lutador, ele chuta onde? Qual que é o ponto forte dele? Qual que é o ponto fraco dele? Isso tudo funciona no mundo. E na área espiritual as pessoas não agem assim. Elas vão vivendo como se não houvesse batalha para vencer. O que a gente perde? Que você não sabe as armas do inimigo. Aonde que o inimigo está atuando na sua vida, no seu trabalho. E finalizo como comecei: não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Falo para vocês que aqui estão, que é minha obrigação, além de ser um prazer celebrar, pregar para vocês, é a minha obrigação. E para você que nos acompanha, guarde o que eu vou dizer, para depois não falarem que eu não disse. Na sua vida e na sua família, o leite não derramou. Mas se você não abrir o coração e não ouvir a palavra de Deus, ele vai derramar. Aí depois do leite derramado, não adianta ficar chorando as pitangas. O ser humano, ele não vive de remediação, ele vive de prevenção. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Porque depois que caiu, meu filho, aí já é uma lambança. Ah, padre, eu fiz o que eu não podia. Ai, meu filho, aí vamos tentar salvar quem dá para salvar. Vamos tentar remendar o que dá para remendar. Vamos tentar recomeçar o que dá para recomeçar. E eu não vou contar casos nem nomes, mas há muitas situações que não tem nada para fazer. A pessoa vai ter que conviver com aquilo o resto da vida. E eu ouvi não é uma, duas, três vezes: ah, padre, se arrependimento matasse. Por quê? A pessoa viu que lá atrás ela não deveria ter feito aquela escolha, ela não deveria ter estado naquele lugar, ela não deveria ter se envolvido com tal pessoa. Mas a gente não reza, não vigia, fecha o coração, não ouve a palavra. Aí, meu filho, o diabo deita e rola. E depois você leia, para não dizer que é o padre que está dizendo. Fácil guardar, João 10:10. Fácil guardar, João 10:10. O que tem lá, padre, no João 10:10? O diabo vem para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida plena. Escolha qual caminho você vai seguir. Escolha qual caminho você vai seguir e prepare-se para as consequências. Toda ação tem uma reação. Toda escolha tem uma consequência, tanto para o mal quanto para o bem. Que o nosso coração esteja aberto, que sejamos
verdadeiramente profetas nos tempos de hoje. Deus quer levantar você como um homem de Deus. Deus quer levantar você como uma mulher de Deus, para quando você falar, as pessoas olharem para você e disserem: olha, esta pessoa fala com autoridade. E não é autoridade da pessoa, é autoridade do próprio Deus. E que você, tendo uma autoridade de fala, que você possa profetizar bênção no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, na sua saúde física. Aí você vai crescer e terá não uma vidinha, mas terá uma vida plena, a vida de Jesus em nós. E vamos viver a liberdade dos verdadeiros filhos de Deus. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós os colocamos na vossa presença, com a certeza de que neste momento nada é impossível. Tu me conheces, Senhor. Tu conheces a minha história, meus sonhos, meus objetivos de vida, também a minha tristeza, angústia, preocupação. Senhor,
Esconda-me na tua presença. Porque na tua presença, Senhor, é onde eu quero estar. Na tua presença, eu sou fortalecido. Na tua presença eu tenho paz. Na tua presença eu encontro esperança. Sim, Senhor. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos perdidos, sozinhos, confusos, e nestes momentos nós não nos lembramos do poder da oração, Senhor. Só existe uma oração que não é ouvida por Deus, é aquela que não é feita. Toda oração chega ao coração do nosso Deus, e Ele nos conhece de maneira pessoal, de maneira individual. Deus é Deus. E eu não quero apenas a graça para mim, eu quero também para minha família, para minha casa. Vede, Senhor, quantas situações complicadas existem na minha família, na minha casa. E eu tenho rezado tanto nestas intenções, mas às vezes, Senhor, parece que nem está adiantando. Entra semana, sai semana, tudo a mesma coisa, as mesmas brigas, as pessoas não mudam. Por isso eu quero pedir perseverança na oração, Senhor. Apesar dos meus olhos não verem esta mudança, eu preciso acreditar no coração. Eu preciso confiar que mesmo sem ver, a tua graça está agindo na minha família, está agindo na minha casa. Vede, Senhor, quantos que agora nos acompanham e que se encontram desempregados, endividados, doentes. Há pessoas que agora estão conosco e que estão de coronavírus. Você já está isolado há alguns dias. Você tem tido muita angústia, ansiedade. E para que você saiba que eu não estou falando aqui para todos, mas é para você, eu estou me referindo a um homem que pela sua ansiedade, medo de morte, ele tem ficado afoito, sem ar, e ele está achando que eu corona, eu estou sem ar, eu estou morrendo, eu vou morrer. E na semana passada a sua mulher pediu esta radiografia, este exame do seu pulmão, e não deu nada, e você continua com esta ânsia, essa falta de ar. Isso está na sua cabeça. Troque o medo pela fé. Com Jesus todo o perigo é irreal. O Senhor está te tocando agora. É claro que você não sabe disso,
Mas há pessoas da sua família que dizem: olha, a situação já não está fácil, e ele ainda complica, colocando essas coisas na cabeça. Você tem atormentado a sua esposa, tem incomodado os seus filhos. Peça ao Senhor agora que te cure, não apenas deste vírus, mas de toda essa ansiedade, esta preocupação exagerada. O Senhor está tocando você. O Senhor também toca uma mulher que tem uma dívida para pagar amanhã. Você não sabe de onde sairá o dinheiro. Não entre em desespero. Reze e peça a Jesus que te indique um caminho, que traga à sua mente uma pessoa. Pela sua fé, você não será humilhada. Eu poderia dizer que você não será humilhada de novo, porque no mês passado você já foi muito humilhada por causa desta dívida. Este é o sinal que Deus está tocando a sua vida, seu coração. Toca, Senhor, moças que terminaram esta semana o seu namoro, estão trancadas no quarto, não querem comer, conversar com os pais. Ela até já pensou: eu quero esse namoro, eu prefiro a morte. Filha, é um sinal de desequilíbrio, mas ao mesmo tempo é um sinal de fome de Deus. Você está buscando no seu namoro aquilo que só Deus pode te dar. Não fique se lamentando pelo fim do seu namoro, mas traga ao seu coração quais são os aprendizados disso. Eu não estou aqui dizendo que o seu namorado não vai voltar. Pode ser que não volte mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que antes de se envolver com ele, você precisa se envolver com Deus. Isso é para todos nós, meus irmãos. Nós precisamos nos envolvermos mais com Deus. Antes de procurar pessoas, procurar a Deus. Antes de procurar ser feliz com alguém, procurar ser feliz com Deus. O Senhor está tocando um casal. Parece-me, eles mexem com queijo ou requeijão. Deve ser numa zona rural, né? Parece que hoje de manhã vocês tiveram uma briga muito feia. E até agora as coisas não se resolveram. Chama o seu marido, convida a sua mulher. Esse momento de adoração precisa aproximar vocês. Vocês se amam, trabalham juntos. O mal quer dividir a família. O mal quer estragar os casais. O Senhor toca e fala ao coração de muitos. O Senhor toca e fala ao coração de muitos. Esteja atento. Escuta, Israel. Javé, teu Deus, vai falar. E você cantou, fala, teu servo
quer te escutar. O que Deus está sussurrando no seu coração? Preste atenção no sussurro de Deus, na brisa suave. O Senhor acalma o seu coração. Espera, confia no Senhor. Tem confiança, espera no Senhor. Felizes são os que em vós esperam, porque não serão decepcionados. Felizes aqueles que em vós esperam, porque não serão decepcionados. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas a cada instante. Acredita? Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Canta isso. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de Estenda hoje. as mãos ao Senhor e canta. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. O Senhor, com a sua palavra, Ele expulsou o mal. Se coloque verdadeiramente aos pés do Senhor e não tenha essa vergonha. Apresente ao Senhor qual é o mal que está na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo,
no seu casamento, no seu namoro, na sua saúde. Se você hoje pudesse ficar livre de um mal, qual mal seria? É uma enfermidade? Sentimentos ruins? Lugares onde você não se sente valorizado, perseguido, criticado? Quando nós colocamos aos pés do Senhor, quando nós depositamos aos pés de Jesus aquilo que nós esperamos e ao mesmo tempo aquilo que nós queremos que Ele tire da nossa vida, porque o Senhor tem essa característica, ao mesmo tempo que Ele nos dá coisas, que Ele nos oferece coisas, Ele também retira. E nós queremos, aos pés do Santíssimo Sacramento, depositar agora o incenso nesses 2 incensários que aqui estão. E à medida que o incenso for queimando e a fumaça for se elevando, que você tenha essa certeza de que a sua oração, ela está chegando ao céu, ela está subindo para Deus. Então acompanhe agora o incenso que é colocado aos pés do Santíssimo Sacramento. E o incenso, quando ele entra em contato com a brasa, ele libera este aroma, esta fumaça, que enche o templo e que glorifica a presença de Deus. Foi um dos presentes que Jesus recebeu na gruta de Belém, o incenso. Não perca esta oportunidade. Você que nos acompanha agora pelo sistema Evangelizar de comunicação, você que está conosco pelas rádios transmissoras, pela internet, pelos aplicativos, coloque a sua vida neste incensário. O incenso é sinal da presença de Deus. Ele lembra a nuvem que desceu na tenda da reunião, onde Deus conversava face a face com Moisés. A nuvem que cobriu Jesus no alto do Tabor, na transfiguração, é sinal de sagrado, é sinal de adoração, é sinal de bênção. Jesus, quando viu aquele homem possuído por um demônio, a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem: cala. A segunda coisa: sai dele. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Nós precisamos falar menos e escutar mais. Precisamos falar menos das pessoas e escutar mais a Deus. Uma grande libertação, uma grande cura que Deus pode realizar nesta manhã é na língua de muitas pessoas. Infelizmente, as pessoas têm uma língua indomada, uma língua que gasta tempo comentando e falando coisas desnecessárias. E nós ouvimos no salmo desta missa: não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, ela tem uma frase mais ou menos assim:
Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para que a nossa capacidade de ouvir fosse o dobro da nossa necessidade de falar. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala agora, Senhor, o que nós precisamos ouvir. Toque, Senhor, os corações mais endurecidos, pessoas que estão na superfície da fé. Toca, Senhor, o coração de tantos irmãos e de tantas irmãs que, iludidos com este mundo, se autodenominam. Ouvi isso ontem mesmo. Pessoas que se autodenominam católicos não praticantes. É uma raça inexistente. O que nos identifica com Jesus e com a nossa igreja é a prática da nossa fé. Ou então você tem que aceitar outras definições. Eu sou um atleta, mas eu não pratico esporte nenhum. Eu sou universitário, mas eu não estou fazendo faculdade nenhuma. Eu sou um jogador de futebol profissional, mas eu não estou em time nenhum, eu não jogo bola. As pessoas não aceitam essas frases. Por quê? Porque não existe. E por que no plano da espiritualidade tantos dizem: não, eu sou não praticante. Eu sou, mas é não praticante. Que o Senhor nos tire desta situação morna e nos aqueça. Nós precisamos ser pessoas quentes na fé, sairmos da mediocridade e nos aprofundarmos em Jesus. Então você que nos acompanha, quem está conosco aqui no santuário, repitamos juntos: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu não quero fechar o meu coração. Eu não quero fechar o meu coração. Eu não quero ser uma pessoa de coração fechado. Eu não quero ser uma pessoa de coração fechado. Mas o meu coração precisa estar aberto a Ti, Senhor. Mas o meu coração precisa estar aberto a Ti, Senhor. E esta é a minha decisão. E é a minha decisão. Abrir o meu coração. Abrir o meu coração. Para escutar a Tua palavra. Para escutar a Tua palavra. Eu vos peço, Senhor. Vos peço, Senhor. Afasta da minha vida. Afasta da minha vida. Toda preguiça espiritual. Toda preguiça espiritual. Todo cansaço espiritual. Todo cansaço espiritual. Toda descrença espiritual. Toda descrença espiritual. Tudo aquilo que vai esfriando a minha fé. Tudo aquilo que vai esfriando a minha fé. Tudo aquilo que na minha vida vai ocupando o lugar de Deus. Tudo aquilo que na minha vida vai ocupando o lugar de Deus. Eu quero viver a liberdade dos filhos de Deus. Eu quero viver a liberdade dos filhos de Deus. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. E conceda-me. Conceda-me não aquilo que eu desejo apenas, não aquilo que eu desejo apenas, mas aquilo que eu preciso. Mas aquilo que eu preciso. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Escute agora o que Deus fala ao seu coração. Preste atenção quais os sentimentos que brotam agora no seu coração. O que Deus está despertando dentro de você. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em Ti o amor.
lhe dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova. Renovo em ti o amor. Lhe dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. E esta renovação de Deus não é momentânea, é para a vida. Quando o Senhor nos torna homens e mulheres renovados, é para que tenhamos uma vida nova, propósitos novos. E esta bênção que nós vamos agora receber, que ela seja e que ela nos traga este desejo de vivermos coisas novas, de vivermos coisas maiores, de abrirmos o coração e de escutarmos a palavra. O Senhor, Ele pode, e Ele já está fazendo coisas novas. O Senhor, Ele pode, e Ele já está fazendo coisas novas. Vamos, no momento de silêncio, cada um coloque as suas intenções para esta bênção.